A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou também presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Ministramos as aulas também no Capé de Franca, ao qual ministramos para professores e professoras da sala e classe dos adultos. Então você que está chegando ao nosso canal, seja muito bem-vindos. Você que não é inscrito, nós temos aí uma porcentagem muito grande aí. O YouTube Studio tá te dedurando. Ele tá mostrando que você assistiu os vídeos e não se inscreveu. Então dê essa força para nós, dê essa credibilidade para nós aí do canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho para que você possa receber aí todas as notificações. Nós temos aí dentro do nosso canal uma playlist com todas as aulas desse trimestre, também com todas as reflexões e também o Psicoteologando, para quem não conhece, é ministrado pela minha esposa, ela é psicóloga e ela fala de forma semanal sobre os temas da lição. Essa semana teremos mais um vídeo dela aí falando sobre orando e jejuando como Jesus ensinou dentro de uma abordagem psicológica, tá bom? Então, nós vamos hoje para mais uma reflexão importante baseado aí na própria aula que nós tivemos, é um quadro ao qual nós fazemos uma reflexão dentro da lição em algum versículo ou alguma fala do autor, até para complementar aquilo que já foi lecionado, tá bom? Então vamos lá. O tópico 2, o subtópico de número 3, nós falamos ali e afirmamos, inclusive dentro da aula, você que não assistiu a aula ainda, assista a aula de número 9, já está postado no canal desde domingo passado. Então você não perde nada aí em acompanhar o nosso canal, tá bom? O tópico 2, subtópico de número 3, eu afirmei ali e coloquei que a oração, a maior oração de Jesus se encontra no capítulo 17, tá? Ela é a maior oração encontrada na Bíblia Sagrada concernente a Jesus. Vamos entender uma coisa, um panorama aqui bem interessante. Nós falamos do capítulo 17, a maior oração de Jesus. Só que o capítulo 16, eu tenho aí uma preparação para a introdução da oração. Por quê? No capítulo 16 de João, tá? Vamos especificar aqui, João, capítulo 16. A partir do capítulo 16, nós vamos ver o que? Jesus vai fazer algumas predições, ou seja, primeiro, ele vai falar sobre a perseguição que iria vir sobre os discípulos, então era para eles estarem preparados. Então nós temos no capítulo 16 de João uma advertência. Nós temos também a questão do Espírito Santo, que ele vai também expor no capítulo 16 de João e vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Então eu tenho temas como a perseguição em primeiro plano, em segundo plano, a obra do Espírito Santo, tá? Ele vai falar do sofrimento que os discípulos vão passar, só que esse sofrimento vai se tornar em alegria, e também ele vai especificar, e vai ser o último ponto do capítulo 16, sobre a questão da paz de Cristo que vence as aflições. Tá? Então, o capítulo 16 é uma introdução ao capítulo 17. No capítulo 16 de João, nós temos as predições, nós temos as advertências, e no capítulo 17, que é o tema da nossa reflexão, nós vamos ver a oração em si. Entendendo isso, que o capítulo 16 é uma predição, tá, sobre acontecimentos que vão acontecer, nós vamos ver que no capítulo 17 Jesus introduz uma oração. Essa oração de Jesus, que é a mais longa da Bíblia, ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, o primeiro ponto do capítulo 17, ele vai do versículo 1
até o versículo 8. Do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver Jesus orando por si mesmo. Jesus já nos traz uma importante lição sobre a importância de orarmos para nós mesmos, nos prepararmos como cristãos. Por quê? Quando ele vai orar por si mesmo, ele vai falar sobre a glorificação do Filho, ele vai falar do papel, tá? Do seu papel como enviado, e ele também vai falar sobre a obra consumada. Então, tanto a obra consumada, a glorificação do Filho e o papel do Filho como sendo enviado, fala da pessoa, dessa preparação, desse envio. Ou seja, eu tenho o envio do Filho, só que o Filho não está aqui à toa, ele tem uma obra a realizar. A partir do momento em que ele realiza a obra, ele tem o intuito de terminar essa obra. Então nós vamos ver aí do versículo 1 ao versículo 8, Jesus orando por si mesmo sobre a questão de estar e fazer, tá? Então isso é muito importante na oração de Jesus, porque ele começa orando por si mesmo e usando todos os elementos que eu citei aqui como base para a sua oração. Quando nós partimos por versículo 9 do capítulo 17 de João, porque nós fomos aí do 1 ao 8, é a primeira parte da oração. A segunda parte da oração está no versículo 9 até o 19. No versículo 9 ao 19, nós vamos ver Jesus agora não orando por si mesmo, mas pelos seus discípulos. Olha que importante aqui, a oração sendo feita para o próximo. Então, Jesus já começa iniciando a sua oração dizendo que esses discípulos estão no mundo. Jesus havia afirmado já que eles eram sal da terra e luz do mundo. Só que havia os perigos de estar nesse mundo. Então Jesus vai dizer que eles estão no mundo, mas eles em hipótese alguma pertencem a esse mundo. Eles não são deste mundo, eles não vão ficar nesse mundo. Eles estão apenas, como Paulo diz, como forasteiros e peregrinos. Então nós temos aqui a primeira parte. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por quê? Eu vou comprá-los com sangue precioso que vai ser derramado na cruz do Calvário, tá? São momentos antes da crucificação, tá bom? Então nós vamos ver também que a Bíblia vai dizer no capítulo 17 aqui, do 9 ao 19, que é a segunda parte, que Jesus vai orar para que os seus discípulos sejam livrados do mal. Ou seja, tudo aquilo de ruim que venha acontecer, que Deus venha livrá-los desse mal que vai vir. Porque no capítulo 16, como nós já falamos, Jesus já falou da perseguição, do sofrimento que se tornará em alegria e da paz de Cristo que vence as aflições. Então foram elementos que condiz com aquilo que ele está falando do versículo 9 ao 19 do capítulo 17, que é que os livre do mal, tá? Aí, aqui nós temos um ponto bem comovente da oração de Jesus, que é a segunda parte, que Jesus vai lembrar de Judas, tá? Aqui nós já temos o episódio ao qual Judas já havia traído Jesus. Esse local da oração, irmão, nós não temos ao certo o local, tá? Nós não sabemos em que momento, em que local Jesus orou, mas nós entendemos que a oração foi feita após a traição de Judas, tá bom? Talvez ali entre o cenáculo, porque eles estavam ali reunidos, né, para a ceia, e muito provável que seja ali nas mediações. Mas o fato é que não existe um local preciso. O fato é que ele se lembra de Judas e ele vai dizer que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então você vai ver que existe a menção daquele que traiu Jesus. Ou seja, Deus livrou esses discípulos que estão agora aí do mal.
mas Judas, infelizmente, preferiu ir por outros caminhos. E a oração é assim mesmo, irmãos. Às vezes, irmãs, às vezes oramos, queremos o bem, queremos buscar o bem para alguém, mas nem todos vão ir pelo caminho que a gente quer. Então, não é que a sua oração é fraca, é que as decisões das pessoas estão acima do nosso querer e às vezes acima das nossas orações. Então, Judas preferiu um outro caminho, além daquele que foi proposto por Jesus, tá? A terceira e última parte da oração de Jesus, que é a mais longa da Bíblia, nós vamos ver no capítulo 17 mesmo, do versículo 20 ao 26, porque falamos aí da segunda parte do 9 ao 19, tá bom? Jesus ora pelos futuros crentes. Isso é maravilhoso, fantástico, espetacular. Jesus vai orar por estes, ou seja, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, tá? Os discípulos mais de perto e os discípulos de longe que Jesus tinha. Jesus não tinha só 12, ele tinha uma multidão de discípulos que estavam aptos a fazer o seu evangelho, assim como os 70, né? Então nós temos aqui a oração: eu não oro somente por estes, mas por aqueles também que, pela palavra, hão de crer em mim. Aqui é um ponto espetacular e fantástico, ou seja, a salvação é através da palavra, não é através da eloquência, não é através da perspicácia do pregador, não é por causa da inteligência do pregador, não, é por causa da palavra de Deus que salva essas pessoas. E nessa última unidade, ele vai trabalhar justamente esse termo que eu usei, a unidade. Ele está falando da oração por si mesmo, da oração pelos discípulos e da oração por aqueles que hão de crer. Então ele vai trabalhar com a unidade, ou seja, Jesus vai usar o termo eu neles, tu em mim. Eu neles, tu, que é o Pai, em mim, para que sejam perfeitos em unidade. A igreja é um corpo, por isso que Paulo fala muito bem quando ele compara a igreja a um corpo. E esses membros têm cada uma função, ninguém é melhor do que ninguém. A própria oração sacerdotal de Jesus especifica muito bem isso. Eu neles, tu em mim, ou seja, Deus em mim, eu neles. Então, eles têm Deus, porque Deus está em mim. Olha que mensagem, que oração maravilhosa que Jesus coloca aqui para nós. Para que sejam perfeitos em unidade. Um corpo só é perfeito por quê? Porque ele tem todas as partes funcionando. Se ele tiver uma parte ferida, machucada, ele não está no seu estado perfeito. Assim é a igreja, assim somos nós. É Deus em Cristo, Cristo em nós. Aí nós temos uma unidade perfeita. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra, com essa reflexão. Essa semana nós teremos mais, tá bom? E gostaria também de informar aos irmãos que, caso os irmãos queiram ajudar o canal de qualquer forma, nós temos aí na descrição do vídeo o Pix, tá? Se você quiser ajudar o canal, sentiu no coração, quer ajudar a melhorar o som, melhorar a imagem, você quer fazer uma doação de coração, eu vou deixar o Pix aí. Vou deixar meu telefone também, caso você queira alguma coisa, quer conversar comigo. Os irmãos mandam mensagem, conversam, interagem, isso é muito bom. Coloque na descrição do vídeo também, nos comentários, de que cidade você é. É importante, é bom para o canal, é bom para nós entendermos para quem nós estamos falando, tá bom? O estado, a cidade, e assim, é muito bom a gente saber que nós estamos aí falando para milhares de pessoas, tá bom? Nosso canal está crescendo em visualizações, está crescendo também em inscritos, enfim, o nosso canal está uma bênção. Graças a
vocês e graças a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém?